Indiscutivelmente, a propriedade mais notável do cérebro humano é a sua capacidade de construir o mundo que aparece para a consciência. Essa construção de mundos é feita durante a vigília, mas também na ausência completa dos dados sensoriais, como durante os sonhos. As teorias populares afirmam que o cérebro de crianças imaginativas, amantes apaixonados, sonhadores, mestres cabalistas, meditadores e xamãs é inundado com secreções psicodélicas naturais que levam a estímulos visuais multissensoriais, crenças experienciais e verdades sobre a natureza da realidade. Em circunstâncias extraordinárias, tempestades químicas cerebrais de luz visionária multidimensional são geradas em nossos próprios crânios, produzindo imagens e distorções do tempo, e segundo alguns, isto é gerado através de uma molécula chamada dimetiltriptamina. O composto DMT é natural em muitos organismos vivos em toda a biosfera e é produzido em baixas concentrações por numerosas espécies de plantas e animais e, notavelmente, dentro da glândula pineal dos humanos. As plantas sagradas em várias culturas têm concentrações muito altas de DMT e podem ser extraídas e ingeridas, como por exemplo a ayahuasca. De fato, nessas culturas, as plantas associadas são entendidas como estando conectadas à origem do mundo. A dimetiltriptamina é produzida pelo cérebro humano e é sintetizada na glândula pineal, onde essa molécula está relacionada com a nossa imaginação durante os estados de sonhos noturnos, com as experiências de quase morte, e é também uma fonte dos estados psicofísicos incomuns alcançados em sonhos lúcidos e jornadas xamânicas. Através dessa molécula, apenas alguns segundos são necessários para abrir o canal mental em nosso cérebro para que a nossa mente possa penetrar em outros níveis da existência. Os efeitos psicodélicos produzidos pela ingestão ou pela produção natural da DMT resultam em muitas experiências incomuns, mas estranhamente consistentes, e incluem a visão de estruturas geométricas, como também a experiência de romper os limites do espaço e do tempo. Uma das explicações mais comuns é que a DMT envia as nossas mentes para as dimensões alternativas, onde temos contato com inteligências hiperdimensionais, e que ela também transporta as almas para os reinos espirituais transcendentais, onde podemos nos encontrar com os espíritos e com outras entidades. De acordo com a teoria de muitos mundos, há um número inimaginável de universos paralelos ou multiversos, cada um dos quais é comparável ao nosso universo. Nessa premissa, a dimetiltriptamina seria a molécula-chave que altera as propriedades físicas do cérebro, de modo que a computação quântica no corpo permite que ele se conecte com os reinos invisíveis da existência. A dimetiltriptamina é um neuromodulador ancestral que, em algum momento do nosso passado evolutivo, foi secretado em concentrações psicodélicas pelo cérebro. No entanto, a maior parte dessa capacidade funcional foi perdida e a DMT que está atualmente presente no nosso cérebro é possivelmente residual. A DMT foi descoberta pelo químico canadense Richard Muska em 1936 e foi encontrada mais tarde em plantas xamânicas da América do Sul em meados da década de 1940. Porém, as suas propriedades psicoativas foram reconhecidas somente em 1956 pelo químico e psiquiatra húngaro Stephen Sara.
Em 2013, o psiquiatra americano Rick Strassman e a sua equipe extraíram com sucesso a DMT da glândula pineal de um rato, demonstrando que a DMT é criada naturalmente na glândula pineal de mamíferos. O trabalho de Strassman enfoca também o papel que a química natural do corpo desempenha na criação da vida espiritual. Ele chama de metiltriptamina como a molécula do espírito, um alucinógeno endógeno que, segundo ele, é um agente ativo em uma variedade de estados alterados, incluindo a experiência mística. Segundo Strassman, a DMT altera as capacidades de recepção do cérebro de tal forma que ele pode receber dados sensoriais de uma realidade normalmente invisível, um mundo alternativo e totalmente autônomo. Os temas comuns que caracterizam a experiência da DMT incluem uma percepção visual, física auditiva alterada, a inserção em outras realidades, algumas vezes incluindo o contato com outros seres sencientes, revelações sobre as verdades do universo, assim como a distorção do espaço e do tempo. O biólogo e pesquisador americano Terence McKenna postula que a ingestão da DMT teria afetado grandemente as habilidades de caça dos primeiros hominídeos, aumentando a sua precisão visual e a sua resistência. A fim de cimentar a espécie humana mais firmemente no mundo do consenso, a capacidade do cérebro de secretar a DMT foi grandemente perdida e apenas a serotonina permaneceu. Como consequência, todo o conhecimento de outras realidades foi gradualmente esquecido. Porém, pesquisadores afirmam que a atividade dos sonhos seria uma função vestigial dessas realidades, já que a DMT é secretada em nosso cérebro durante o sono. O cérebro humano está imerso em uma paisagem química vasta, capaz de contestar a primázia da realidade sóbria da vigília. Para o filósofo alemão Immanuel Kant, a mente humana só pode acessar o mundo fenomenal dos sentidos e até mesmo o espaço e o tempo seriam categorias da mente e não características da verdadeira realidade. E segundo Kant, a realidade subjacente nunca poderia ser conhecida. Porém, os usuários da DMT relatam tê-lo vislumbrado. A dimetiltriptamina tem a capacidade de manipular quimicamente o cérebro para receber as informações sensoriais às quais ele normalmente não tem acesso e é capaz de transportar os humanos para uma realidade alternativa onde a mesma está mais intimamente relacionada com o neuromodulador serotonina, sendo ambos derivados da triptamina. A serotonina é um neuromodulador psicodélico poderoso que bloqueia o cérebro para construir o mundo do consenso e, nesse sentido, a DMT pode ser uma das ferramentas mais poderosas para entender a consciência e a natureza da realidade conferida à espécie humana e deve ser tratada como tal. Quando a religião sugere que nos tornemos crianças novamente, isso implica um retorno xamânico ao útero da criação e a um estado psicodélico natural de uma glândula pineal descalcificada. Na infância, estamos imersos perpetualmente em cascatas de ritmos cerebrais de ondas θ, que contêm a química ideal para a metaprogramação, onde até os 8 anos de idade não podemos distinguir entre a fantasia e a realidade devido à presença da DMT endógena em nosso cérebro nesse período de nossas vidas. Embora a glândula pineal tenha como papel a produção da melatonina, um hormônio associado ao ciclo de vigília e sono, ela é o local da síntese natural da molécula DMT. A pineal encontra-se nos recessos profundos do cérebro, banhada pelo líquido cefalorraquidiano dos ventrículos, onde esses ventrículos funcionam como capacitores ressonantes sensíveis a certas frequências. Geralmente, após o período mais imaginativo da infância, a pineal calcifica e diminui por volta dos 12 anos. Curiosamente, esta glândula é sensível à luz e, na verdade, ela tem uma lente, uma córnea e uma retina. Esse terceiro olho no centro do cérebro está implicado na produção da DMT natural
onde essa molécula é o único psicodélico fabricado pelo próprio cérebro, especificamente na glândula pineal. Alguns estados exóticos, como as experiências da DMT, normalmente criam sentimentos de vislumbrar informações fundamentais sobre a profundidade e a estrutura do universo. Uma descrição geral comum dos efeitos dos psicodélicos é que eles aumentam a frequência da consciência de uma pessoa. No contexto dos psicodélicos, como portais interdimensionais, esse aumento na frequência principal da consciência pode ser a chave que nos permite interagir com outras realidades. Pesquisadores descrevem o cérebro frequentemente como um rádio bidirecional e afirmam que os psicodélicos expandem a gama dos canais aos quais podemos estar sintonizados. Muitas tradições espirituais postulam a existência de dimensões alternativas, camadas adicionais da realidade e caminhos espirituais ocultos que conectam toda a realidade. Essas tradições geralmente fornecem mapas dessas realidades e alegam que algumas pessoas são capazes de viajar para regiões tão distantes através do treinamento mental. A parte do universo com a qual interagimos é uma função das afinidades e das crenças de cada pessoa. Então, ao mudar essas variáveis com a meditação ou com a medicina psicodélica, podemos mudar o mundo no qual existimos. Por exemplo, alguns afirmam que a mítica cidade de Shambhala, a localização do Kalachakra Tantra, não está em um local físico acessível aos humanos. Pelo contrário, ela é descrita como uma realidade coletiva construída pelas pessoas, manifestando-se em outro plano da existência. Dessa maneira, uma terra pura não tem uma realidade própria, mas a sua existência é o resultado dos estados de consciência de seus habitantes. Assim, a razão pela qual Shambhala pode até existir como um lugar fora de nós é porque ela já é um lugar potencial que existe dentro de nós mesmos. Relatos similares de uma realidade cosmológica mais ampla podem ser encontrados no hinduísmo, no zoroatrismo e na teosofia e são consistentes com o tipo de experiências que são relacionadas com o contato astral que as pessoas experimentam durante os efeitos da DMT. A hipótese quântica é que as experiências psicodélicas modificam a maneira como a mente interage com o seu ambiente quântico. Nesse sentido, tanto o conteúdo mental quanto o caráter fenomenal dos nossos estados de consciência são o resultado da microestrutura quântica de nossos cérebros. Ao modificar essa microestrutura com psicodélicos, eles podem não apenas influenciar como a nossa experiência é moldada internamente, mas também como ela interage com o ambiente quântico que a envolve. As nossas mentes evoluíram para interagir com um ambiente particular que leva ao sustento do nosso mundo macroscópico cotidiano, onde a nossa consciência é moldada para se encaixar nessa realidade e tem uma relação simbiótica com o corpo que a hospeda. Os seres humanos são biologicamente conectados para transferir a consciência, onde a dimetiltriptamina é liberada 3 vezes naturalmente na bioquímica da consciência humana, no nascimento, no ciclo de sonhos e durante a morte. Durante o nascimento e a morte é quando a DMT é liberada em quantidades maiores. Na morte, a glândula pineal libera grandemente a DMT, que inunda a consciência humana. Esta é a força eletromagnética da natureza que permite aos seres humanos transferir a energia da consciência através das matrizes dimensionais da existência em uma forma similar, conforme descrita na primeira e na segunda lei de movimento postulada por Isaac Newton, onde a consciência é uma força eletromagnética maciça de energia natural e que, em sua forma mais poderosa, está perpetualmente em movimento. A glândula pineal humana não apenas produz o neurohormônio conhecido como a elatonina, mas produz também a pinolina. A pinolina é superior à melatonina na ajuda da replicação do DNA e estimula a divisão celular, ressonando com o próprio pulso da vida, uma frequência de 7,83 Hz.
Os pesquisadores Andrija Pujarit e Robert Becker puderam medir uma ressonância de 7,83 Hz em curandeiros no final da década de 1970. Segundo Pujarit e Becker, a DMT está implicada na geometria hiperdimensional ou na arquitetura que opera no DNA através da mecânica hadrônica, uma ressonância de 7,83 Hz, que é também a ressonância magnética nuclear mais coerente e a frequência da replicação do DNA. Cientistas sugerem que a meditação incentiva a produção e a liberação da DMT natural no corpo mental durante toda a vida. O cérebro humano regrediu funcionalmente ao longo dos tempos, levando a um declínio na função da glândula pineal, sendo essa a causa para as muitas características modernas do cérebro esquerdo humano. Através da meditação, a glândula pineal pode ser modulada para provocar uma onda estacionária afinada em 7,83 Hz por meio de efeitos de ressonância que afetam outros centros cerebrais com coordenação química e eletromagnética. Tal onda estacionária na consciência pode induzir uma ressonância na pineal usando a energia elétrica, magnética ou sonora e pode resultar em uma cadeia de atividade sinergética, levando à produção e à liberação da dimetiltriptamina natural. O corpo mental é eletrônico, mas ele está enraizado na luminosidade de seu solo invisível. Sistemas vivos são muito sensíveis a campos de energia minúsculos e a fenômenos de ressonância, tanto localmente quanto à distância. Eles permitem que as células do corpo trabalhem juntas instantaneamente e sinfonicamente, onde os campos eletromagnéticos incorporam ou armazenam formas e padrões de informação. Podemos, assim, através desse conhecimento, retornar à nossa verdadeira natureza, preparando coletivamente uma mudança de paradigma para uma nova realidade compartilhada e para uma trajetória de coerência física, emocional, cognitiva e espiritual. Obrigada por assistir, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.